Pronto, oitavo ano. Como eu já enviei, né, parte do material para vocês, agora vai esse vídeo também para a turma sobre o assunto que nós estamos trabalhando agora em história, né, dando continuidade à questão da independência, porque no o assunto passado eu havia mandado o processo de independência do Haiti, né, desencadeado também lá pela Revolução Francesa, a Revolução Francesa já desencadeada pela o Iluminismo, aliás, desencadeada pela Era Napoleônica, que foi desencadeada pela Revolução Francesa, que foi desencadeada pelo Iluminismo. É por isso que logo de início a gente trabalhou o Iluminismo para entender a influência que o Iluminismo iria causar no mundo. Então nós temos aqui, né, o processo de independência da América Espanhola. E ainda estou devendo para vocês o processo de independência dos Estados Unidos. Mas será o nosso próximo assunto, é porque eu fiz uma confusão e acabei pulando o dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foi o primeiro país do continente americano, né, a se tornar independente, que antes também era colônia. Então já estamos sobre a América Espanhola, assim vamos continuar, porque a gente já tinha iniciado, né, na questão do Haiti. Então, independência da América Espanhola são os países que foram colonizados pela Espanha. O ano passado, já em fins, né, do sétimo ano, nas aulas de história nós trabalhamos essa questão da colonização, tanto portuguesa como espanhola. Então, quando diz América Espanhola, são os países que foram colonizados pela Espanha. Porque Espanha e Portugal foram desbravadores, digamos assim. Deram pontapé na questão das grandes navegações, né? Foram os pioneiros. E aí conquistaram essas terras aqui do continente americano. Então a gente tem aqui no mapa, no plano esférico, não sei se vai dar para visualizar direito, né? Porque nossa estrutura ainda não é tão legal. Então, no plano esférico a gente pode ver, né, o continente americano, né? Tanto que é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, todo esse continente foi colonizado pelos países europeus. Aí, veja só, no nosso foco, a América Espanhola. Então, a Espanha chegou aqui em 1492, né, pelo o genovês, né, Cristóvão Colombo, jurando que tinha ido, né, lá para as Índias, para as bandas da Índia, como diz a história, e terminou seu navio ancorando aqui em terras americanas, né, América Central. E aí é tanto que quando ele chegou aqui, ele encontrou um território já povoado, que eram os povos indígenas, os povos nativos, né, que ele denominou de povos indígenas, né, de índios, porque acreditava ter chegado na Índia. Isso é uma questão colocada por alguns historiadores. Bom, aí, havendo a colonização, ele chegou, né, e ele não só chegou, mas chegou e foi chegando, e aí também chamou a atenção de outros países, e aí começa a tomarem posse dessas terras. E aí, Colombo, né, aqui podem observar esse mapa, tirando aqui o Brasil, que foi Portugal, né, mas esses outros demais países aqui, o Chile, a Argentina, Equador, que se tornaram países depois, né? Aqui os da América do Sul, o conjunto de países da América do Sul e os da América Central, né? Então tudo isso foi colonizado pela Espanha, exceto o Brasil, né? Parte do Haiti também, que ficou lá, né, sobre os domínios francês também, né? Não completamente, mas grande parte do território dos vários países da América do Sul e América Central foram colonizados pela Espanha, né? Ou seja, exerceu domínio. E aí, sendo colonizado, se torna colônia, e a metrópole seria a Espanha. Então, a metrópole, né, como aquela que controla, que comanda os territórios. Então, a Espanha controlava esses países que haviam sido conquistados pela própria Espanha, né? No caso, por Cristóvão Colombo, digamos assim. E aí, o que é que acontece? Durante anos, né, vai seguir-se os anos, né, de muita exploração, veja só, fins
do século XV, início do século XVI, XVII, XVIII, chegando ao XIX, já está saturado esse processo de colonização. Quando já tem aí mais ou menos 300 anos a base de colonização, já vai estar saturado. O que é que eu quero dizer com essa questão de saturação? É uma questão de cansado. Porque durante esses 300 anos vai haver a questão da miscigenação, da mistura. Veja só, eu disse que chegaram os europeus, no caso, chegaram os brancos, chegaram os espanhóis aqui e encontraram os índios. Ah, e eles ficaram separados? Lógico que não. Começaram a se misturar. Veio os negros também para trabalhar, né, ser explorado. Misturou também. E aí, diante desse cenário, o que é que nós vamos ter? Os crioulos, que aparecem aqui, crioulos. Então, crioulos são descendentes de espanhóis mais americanos. É uma mistura, né? Misturou a questão sanguínea, né? Misturou europeu, espanhol com o americano. Aí nasceu os crioulos. Então, os crioulos é a mistura, né? Ou seja, eles não são europeus puros, né? Eles não são americanos puros, então eles são crioulos. E os chapetones são os espanhóis puros, né? Que é lá mesmo, nascido da Espanha, filho de espanhol. Então há essa diferenciação desses povos. E essa crioula, né? Os crioulos já nasceu dessa miscigenação. Só que, com o tempo, os crioulos eles vão se desenvolver economicamente, né? Vão fixar, né? Vão estar morando nessas terras aqui. Só que o que eles produziam na América Espanhola, o que eles produziam muito, eles eram obrigados a mandar para a Espanha. A Espanha cobrava tributo, o rei da Espanha cobrava tributos altíssimos. E eles só trabalhando naquele sistema feudal que eu já falei para vocês. Estava se libertando e, ao mesmo tempo, o feudalismo não queria sair, né, do meio do poder real, né, da realeza. E aí eles cobravam muito. E os espanhóis, aliás, os crioulos, né, já de origem americana, começaram a se revoltar contra isso, contra essas atitudes. E aí, aqueles que são ricos, né, aqueles que têm um conhecimento, vão começar a se opor ao rei da Espanha, né, ao que estava governando a Espanha. Então, vem aí, né, líderes da independência, inspirações. Estava inspirado em quê? Eles se inspiravam justamente no iluminismo, que eu já havia falado. O danadinho do iluminismo estava lá. Olha, sem dúvida, a elite da América Espanhola, a elite são aquelas pessoas, né, ricas, que estavam na América Espanhola, eu digo daqui porque estamos misturados, né? Inspirou-se no conjunto de ideias iluministas, né? Não é aquela questão de liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade. Eles queriam ter liberdade de comércio. Por que é que nós somos obrigados a pagar tantos impostos? Por que é que nós somos obrigados a comercializar só com a Espanha? Porque se era territórios pertencentes à Espanha não aceitava que estes países comercializassem com outros. Tinha que ser só com a Espanha e do jeito deles, né? Então o rei mandava e desmandava nessas terras, como vai ser o caso do Brasil, que depois nós vamos estudar. E aí eles começam a se revoltar, né, com essa situação e vão buscar argumentos dentro do iluminismo, né? Como eu falei, né, a questão de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi até usada pela Revolução Francesa. Ou seja, os crioulos, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América, como eu falei, desprovidos de amplos direitos políticos, eles não tinham direitos políticos, né, sobre os territórios, tudo era o rei, o poder absolutista, nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Por estarem politicamente excluídos, enxergavam no iluminismo uma resposta aos entraves legitimado pelo domínio espanhol. Então, como é que eu pago a conta, mas não tenho direito a nada? Isso era o que indagava os líderes, né, da revolta, da revolução pela independência. E aí vai eclodir justamente a chamada revolta. Vai haver várias revoltas, vários levantes sobre
o processo de independência, como eu mandei para vocês, né, um linkzinho de um site onde apresenta 5 líderes importantes, né? Teve mais gente envolvida, mas assim, o que a história destaca mais, né? Por exemplo, José Maria Morello, né, foi padre, entrou na indagação, nos questionamentos e provocou revoltas, né, em prol da independência. Veio também Agustín Iturbide, San Martín, Simón Bolívar, Lord Croghan, né? Esses aí unidos, né, com várias outras pessoas, lutaram para que estes países tornassem independente da Espanha. Agora vai começar a abrir. Foi briga, guerra, sangue derramado, mas lutaram, né, até tornar a Espanha, aliás, tornar esses países, né, livres do domínio político espanhol. Aí, entre esses 5, aí tem os dois mais, né, mais falados ainda, os dois dos maiores líderes crioulos, né, da independência, que é Simón Bolívar e José San Martín. E os outros que eu falei, mais outros que tem por trás. Mas esses é porque iniciaram um processo para que levasse à independência dos países da América, da Espanha, né? Se libertar da Espanha, desde o México à Argentina, né? Que houvesse essa independência do país europeu, Espanha. E não foi fácil, gente, não foi fácil de jeito nenhum, né? O desfecho não foi o dos melhores. E aí entra, né? Vocês vão ver na apostila que eu mandei para vocês a questão da independência do México, né? A de Cuba, Porto Rico, o caso do Uruguai, que aí no caso também entra a independência dos países da América do Sul. Então nós vamos ter o processo de independência dos países da América Central e o processo de independência dos países da América do Sul, né? Se libertarem do laço europeu e se tornarem livres para comercializar, para ter seu governo próprio, né? Criar suas leis e tudo mais, sua constituição. Isso foi o que aconteceu, né? E aí, quando consegue romper, né, que vai ser diante de tantos conflitos, diante de tanta confusão, esses países, né, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Panamá, Paraguai, Uruguai, né, o Haiti, Cuba, México, todos esses países aí vão conseguir seu processo de independência, como vai estar saturado, tanto conflito, tanta briga na Europa, como a gente viu o caso, né, da França, o caso de Napoleão. Napoleão fez um rebuliço dentro da Europa, como a gente viu, né, no assunto anterior, que ele tinha tanta ambição sobre o poderio, né, da Inglaterra, que ele acabou dando tiro no pé dele e todo o poder que Napoleão tinha, perdeu, né? Só que aquele rebuliço que Napoleão fez dentro da Europa terminou ajudando os países da América, dos países coloniais, né, colonizados, né, da América em relação aos países europeus, romper, né? Ajudou, desarticulou todo o sistema e fez com que eles ganhassem força, né? Mesmo sendo sufocados, vários levantes, mas eles ganhavam força e lutavam. Só que nessa luta, mesmo sendo uma luta encabeçada por elites, né, por pessoas ricas, mas eles influenciavam os negros, traziam ou obrigavam o índio, fez todo mundo entrar na briga, né? Todo mundo entrar na briga. Agora vamos ver se realmente esse processo de independência iria atender a elite, né, mais abastecida, ou iria atender a todos. Essa é a parte triste da história que eu já vou falar. Então, quando consegue a independência, né, quando consegue o processo de independência, aí vem a preocupação. Como tem, né, uma citaçãozinha, né, que eu enviei para vocês. A conquista da independência marcava o rompimento, né, dos laços políticos com a metrópole e também indicava complexas tarefas, mostravam-se urgentes, né? Então não era simplesmente romper, mas é sabido que com esse rompimento iria, como eu falei, o país, né, novo iria ter, né, sua independência, mas também uma série de obrigações, né, e de mudanças. Então, era necessário construir novos estados, montar uma estrutura administrativa
delimitar fronteiras, organizar instituições para garantir a ordem e o controle sociais. Além de tudo isso, encontrar formas de reanimar as combaleadas econômicas. Grupos políticos que foram políticos que se formaram para pensar e encaminhar soluções para tais problemas. Então, não era simplesmente só romper com a metrópole, né, com a Espanha, mas já era também ter um projeto de Estado, agora Estado independente, né, um país independente. Então, é como eu disse, teria que criar uma forma política, se era império ou se era república, mas muitos adotaram a república. E aí tem que ter alguém para assumir o poder, né? Tem que pensar na questão econômica, né? Tem que pensar em tudo que vai ter dentro de um país, né? Saúde, educação, habitação, trabalho, tudo isso, né? Teriam que pensar as nações. A princípio, esses líderes, né? Um deles, se eu não me engano, Simão Bolívar, se não estiver enganado, pensava na unificação, né? De ser como o Brasil. O Brasil é um vasto território que poderia ter vários países dentro do Brasil. Cada estado podia ser um país, né? Mas não, ficou a unidade, né, federativa. Então pensou-se, por que não, né, ser uma só nação, né? Ou ter, né, uma ligação, mas não. Isso não deu certo. Foi só um pensamento, foi uma ideia interessante, mas ao mesmo tempo ela não foi para frente e terminou ficando, né, essa fragmentação de países. A gente vê que são pequenos países em relação ao Brasil, né? São pequenos territórios que passam por sérios problemas financeiros, como a América Central. É uma pobreza que fede até o Haiti mesmo, misericórdia, né? As pessoas que moram no Haiti mesmo, e sem falar, né, porque além de ser uma ilha, tá propícia a questões naturais, né, ligada à geografia. Ligada à sua geografia, está propícia a questões naturais, como tsunami, terremoto, maremoto, todo mundo lá que vem a destruir o território. Bom, e aí o que é que acontece, né? Então vai se pensar nisso, né? Vai haver várias discussões, né, sobre essa questão da independência. E o que é que vai acontecer é que a elite crioula, né, usou a população massa para conseguir a independência. Conseguiram a independência. Mas e aí, os índios, os negros, os índios, coitado, muitos deles perderam até suas terras, né? Porque os latifundiários, agora que quiseram terra mesmo para produzir, trabalhar e vender para fora, para outros países, exportar. E aí os índios foram jogados à sorte, né? Mas eles receberam isso assim, né? E ficaram de braço cruzado? Não. Mesmo com isso, né? Mesmo eles sendo relegados à própria sorte, os índios, no caso eles sendo excluídos, né, da sociedade, eles foram lutar por direitos. Aí tem, né, os indígenas de diferentes estados hispânicos americanos não assistiram passivamente à violação dos seus direitos, né? Quando eles viram que os direitos deles estavam sendo lesados. Então, durante o século XIX, comunidades indígenas denunciaram o desvio dos cursos de rios por fazendeiros, pressionaram o Estado pela abolição do tributo, recorreram aos tribunais em defesa de seus interesses, mobilizaram revoltas armadas, protestos e mobilizações indígenas passaram a ocorrer constantemente em diversas regiões da América Hispânica. Então, esse rebuliço todo acontecendo internamente vai tornar o Estado fraco, né? Veja só, foi bonito, né? Unir todos para conseguir a independência. E por que é que agora todos não se unem para ter uma vida digna? Não. Quando a elite crioula conseguiu o que queria, excluiu os negros, excluiu os índios, estava, né, sufocando. Mas eles também não vão receber isso de braços abertos, né? Não, eles vão relutar, vão buscar ser resistente, né, para conseguir. Então, os índios, eles agiram, houve a ação indígena frente a essa situação. Bem como os negros também. Os negros também não aceitaram o trabalho forçado, como aqui no Brasil, né? Não aceitavam, eles também, aqui nesses países também, não era diferente. Então, os africanos e seus descendentes buscavam resistir à escravidão. Eles buscavam resistir. Muitos chegaram a formar comunidades semelhantes aos quilombos no Brasil, como os cumbis, que eles chamavam, né? Aqui nós chamamos de quilombos, eles chamam de cumbis.
nas terras da atual Venezuela, é um país citado, né? E os palanques nas atuais Cubas e Colômbia. Então, os negros também não receberam, né, isso de braços abertos, essa atitude, né, dos crioulos, abastecer dos crioulos, da elite rica, né, dos crioulos. Eles também lutaram, reivindicaram e até hoje ainda vivem, né, nesse conflito ainda de direitos que foram negados a índio e a negro. Então, é uma realidade de índio e negro não só do Brasil, é uma realidade que a gente observa nos nossos países vizinhos, em que os negros e índios também enfrentam essa resistência, né? Esse abuso de poder que foi dado, que veio do passado. Pessoas que só pensavam em si. Aí vem, ó, o desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas. A independência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecesse presente ao longo da história latino-americana, como eu acabei de dizer, né? Então, se torna politicamente independente, mas economicamente não. Economicamente vai depender de países ricos, né? Vai depender de Inglaterra, vai depender dos Estados Unidos, esses países, né? E sempre a concentração de renda em uma minoria, né? Uma minoria de pessoa que vai ter mais riqueza enquanto a população vai viver sérios problemas, saúde, educação, né? Moradia, emprego. Esses problemas não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, é um problema que nossos vizinhos ainda vivem, claro que buscando em trancos e barrancos vencer tais situações, né? Então quer dizer que a independência, aqueles ideais iluministas tão bonitos, só foi usado para benefício de alguns e os demais ficaram aí à mercê dos problemas da pobreza, da fome, da violência e de tudo mais. Então tá aí. Aí vejam só, esse mesmo mapa eu enviei para o grupo, onde vocês vão observar o período de independência de cada país, tirar aqui o Brasil, né, que nós vamos estudar depois, que o Brasil, no caso, foi uma colônia portuguesa. Os demais foi colônia espanhola, sim. E no caso do Haiti, né, que uma parte era francesa, né, que foi aquela lá da briga da época de Napoleão Bonaparte, que eu já trabalhei com vocês também, né? E aí tem os anos, né, que ocorreu cada independência. Então, da América Sul e Central, o primeiro país a se tornar independente foi o Haiti. Só que de todo o continente americano, o primeiro foi os Estados Unidos, que depois eu vou tratar para vocês. Aí depois do Haiti vem a influência, né, sobre os demais países onde vai acontecer a independência de cada um.